Pessoal, bom dia, como estão vocês? Tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, quero falar algo com vocês que ocorreu no dia de ontem e trazer para as Sagradas Escrituras aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aqui, no livro de Romanos, capítulo 3, o verso de número 23 diz assim em diante: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. A Bíblia diz que todos estão fora da presença de Deus ou da glória de Deus. Isso é o que o pecado faz com a vida do ser humano. Eu gostaria de comentar algo a respeito da vida de um jovem pastor ontem que infelizmente ele tocou na sua própria vida, e atirou. E isso trouxe alguns comentários nas redes sociais, em alguns canais, grupos. Isso não é o primeiro e nem será o último que vai acontecer. E a pergunta que fica é: por que isso acontece? Se nós temos uma fé em um Deus que é vivo, se nós temos a fé em Cristo Jesus, e percebemos que muitos dos comentários foram: essa pessoa não tem Deus para poder fazer algo semelhante a isso, é uma pessoa que com certeza estava em pecado, não estava na presença do Senhor, e inúmeros outros comentários que nós sabemos, e me desculpe até o termo, em alguns momentos até ignorante. Por que ignorante, queridos? Porque a Bíblia traz para nós que isso não é coisa de agora, isso já vem do passado. Vários homens de Deus tiveram essa mesma vontade e só não fizeram pela misericórdia de Deus. A Bíblia diz que muitos homens de Deus, eles pediram a morte sobre as suas vidas. Entre eles Jó, Moisés, Jeremias, Elias, Jonas, todos esses homens usados por Deus e usados de forma extraordinária. Mas nós sabemos que ser líder não é nada fácil, isso independente do gênero, seja masculino ou feminino. Sabemos que é algo muito pesado. E a maioria, eles têm que dar conselho e cuidar de todos, e muitas das vezes não tem alguém para lhe aconselhar ou para estar lhe acolhendo. Porque ele não fala com alguém da igreja, porque são seus liderados, e isso pode gerar uma questão de fraqueza. O ser humano, ele tem dificuldade com isso, ele não gosta de demonstrar sua fragilidade, sua fraqueza, sendo que a Bíblia demonstra para nós que somos pessoas frágeis, pessoas que pecam, pessoas que erram. E a Bíblia diz que todos, ou seja, nós pecamos no passado, pecamos hoje e vamos continuar pecando. O que muda às vezes é a forma do pecado. Às vezes os pecados que você cometia quando você estava no mundo, você não comete mais. Talvez você não se prostitui mais, talvez você não se embriaga mais, talvez você não rouba mais, nem por isso você não vai deixar de pecar, você vai continuar pecando. E o que te justifica é o sangue de Jesus, é a graça de Deus em Cristo Jesus. Mas fato esse é que precisamos sim, como pessoas, de outras pessoas. É tanto que nós somos pessoas que vivemos em sociedade, construímos família, temos filhos, netos, e também trazemos amigos por essa necessidade de ter pessoas para falarmos, para conversarmos. O próprio Deus fazia isso com Adão e com Eva. A Bíblia diz que na viração do dia ele via conversar com eles, ou seja, essa necessidade de comunhão. E o ser humano, quando não tem isso, ele não se sente bem. Isso traz um vazio no coração do ser humano. E uma verdade é que muitos pastores vivem problemas sérios dentro da sua vida particular, e por mais que ele tenha uma liderança, se assim podemos dizer, às vezes de uma grande denominação, ele não tem um amigo, ele tem às vezes uma liderança. E o que é que faz essa liderança?
Essa liderança cobra dele relatório financeiro da igreja, porque ele não pode deixar de pagar as taxas da igreja. Se ele deixar de pagar a taxa da igreja, ele vai receber uma advertência e pode ser até suspenso do seu cargo, ou até excluído do ministério. Ou seja, ele tem um líder que vai lhe cobrar caso ele venha desvencilhar de alguma forma dentro de alguma doutrina, né, ou uso ou costume daquela denominação, ele vai ser cobrado. Mas na maioria das vezes essa liderança ela não tem o poder da cura. Eu falo poder da cura porque alguém, para ter esse poder da cura, ele tem que ter o poder do ouvido, ou seja, de ouvir, de sentar com essa pessoa, de ouvi-la sem acusá-la, mas poder ouvir a sua fragilidade. E é muito complicado as pessoas colocarem isso para outra pessoa, ainda mais sendo um liderado ou seu líder, porque se ele põe essa fragilidade para o seu líder pode usar isso contra ele, e muitos já usaram e usam de uma forma covarde. São líderes covardes que usam algo que o seu liderado abriu o coração, um sentimento que ele tinha, e depois ele usa talvez para derrubar, ou talvez ele já estava querendo que ele fosse embora do ministério e usa aquilo contra ele. Então isso gerou em muitas pessoas uma resistência. E isso não é bom, porque eu lembro-me de um momento, eu tinha sido convidado para pregar alguns anos atrás, São José do Vale do Rio Preto, se não me engano já é estado do Rio, divisa de Minas Gerais ali, foi até onde aconteceu uma catástrofe, né, quando houve lá em Petrópolis, Teresópolis, e realmente foi uma cidade que foi muito atingida. E eu fui lá pregar, conheci na época um pastor, nos tornamos amigos. Mas lembro-me que um dia eu preguei no sábado e no domingo nós estávamos ali na casa dele, almoçando e conversando. E ele falando que ele morava na roça, que ele cuidava da roça, que ele tinha uma vida muito tranquila, pacata. E depois ele veio para essa cidade, ele se tornou pastor. Já tinha acho que 5 ou 6 anos que ele era pastor dessa igreja, uma pequena igreja. E de repente ele começou a ter problemas na sua saúde. Qual? Começou a perder sono. Ele já não dormia bem. Ele falou comigo assim: pastor, tinha vez que eu acordava 2h30, 3 horas, não sei, me dava uma coisa do nada. Eu ia lá para o meio da cidade, sentar no ponto do ônibus. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não sei, me dava vontade, eu não tinha o que fazer, estava sem sono, ia rodar a cidade de madrugada e às vezes sentava lá e ficava lá. E quando amanhecia, às vezes eu vinha para casa. E ele resolveu buscar uma ajuda médica. E quando ele foi buscar essa ajuda médica, o médico procurou entender o que estava acontecendo. A primeira coisa que o médico quis saber como é que era a condição de vida dele, o que ele fazia, o que ele trabalhava, etc. e tal. Ele falou que era pastor, tal. O médico, ok. E o que o senhor fazia antes? Ele falou, eu era do campo, eu trabalhava no campo, fazia isso aí. Então o médico perguntou para ele, quando que você começou a ter esses problemas? Quando você começou a perder o sono, quando você começou a ficar agitado, quando você às vezes perdeu a vontade de se alimentar, etc. Então ele falou, eu acredito que depois que eu me tornei pastor. E o médico falou com ele, sim, realmente é logo após que você se tornou um pastor, porque é uma das profissões mais difíceis do mundo. Eles encaram como profissão, né? Mas nós sabemos que é um chamado de Deus. Mas ok, dentro dessa linha. E ele colocou para ele o seguinte, é uma das profissões mais difíceis, porque ela abala o seu emocional. E isso é fato, queridos. Ele começou a ter que tomar remédio de tarja preta, começou a ter que fazer tratamentos seríssimos, e para poder tentar amenizar aquilo que estava acontecendo na vida dele, depressão, ansiedade, muitas coisas que estavam ocorrendo. E eu posso falar principalmente por experiência própria como pastor, presidente que fui por muitos anos, por mais de 10 anos, à frente de um ministério. E lembro-me as noites e mais noites e mais noites que eu não conseguia dormir. Eu não sabia porque eu não dormia. Às vezes eu morava numa outra residência, eu ia para a varanda e ficava sentado olhando para o nada, olhando para o céu, olhando para a rua, e ficava ali às vezes 3 horas, às vezes ia dormir
6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Às vezes cochilava ali 1 hora e pouquinho. E isso te desgasta. E isso por quê? Porque você absorve muitas coisas dos outros, não só física, mas espiritual. Os problemas que as pessoas vivem, você impõe a mão nas pessoas para orar, você desafia o mundo espiritual para si. E nós sabemos que tem o contra-ataque, e isso começa a vir sobre a sua vida. Até um ponto que eu comecei a ficar irritado, e eu não sabia porque eu ficava muito nervoso, à toa estava muito nervoso. Às vezes tinha vontade de chorar do nada. Vontade de chorar. E eu não sabia por que eu estava com aquela vontade. E eu comecei a perder força, eu comecei a ficar fraco, muito fraco. E algumas vezes tinha até o desejo de tocar na vida. E eu começava a clamar a Deus, e eu pedia a Deus misericórdia. E eu também fui buscar ajuda médica. E lembro que no dia que eu cheguei na médica para conversar com ela, e ela, assim que eu entrei, ela já me olhou e ela falou comigo assim: você está com depressão. Eu falei: não estou não. Ela falou: você está com depressão. E quando eu vi, eu já estava chorando, sem nenhum motivo na frente dela, chorando. E ela falou: eu preciso que você faça alguns exames para comprovar, mas eu já vou estar te medicando. E ali acabou que depois eu fiz os exames e comprovou que eu estava com baixa vitamina D, se não me falha a memória, no corpo. E era principalmente isso que estava ocasionando a depressão. Eu comecei a ter que tomar remédio de tarja preta, remédio de tarja vermelha e uma série de remédios. Fiquei assim por muito tempo tomando esses medicamentos e realmente me ajudaram. Eu sentia, era incrível, a crise de ansiedade, quando eu sentia cheiro meio que de pão, algo assim, não sei por que isso. Eu sentia, parece que um cheiro de farinha, e começava aquilo, e eu começava a sentir, e eu ia perdendo ar, e aquilo puxava, não vinha, era crise de ansiedade. Graças a Deus hoje eu não tenho isso, eu não tomo mais remédios, mas fico me policiando em todo momento, para que eu não seja atingido novamente por isso. E por que eu estou falando isso, queridos? Porque nós temos uma tendência sempre de julgar os outros por aquilo que nós achamos. A Bíblia diz que lá no princípio, quando Adão e Eva estavam no jardim, se tinha um lugar onde as pessoas eram mais santas, eram lá. Eles não tinham motivo nenhum para pecar, só tinham os dois. Não tinha homem nenhum, não tinha nenhuma mulher para os dois cobiçarem. Não tinha carro, não tinha dinheiro, não tinha nada para que eles pudessem dedicar a sua vida a isso ou ser atentados por isso, mas eles foram tentados à desobediência. Lá atrás desobedeceram, e novamente no livro de Romanos diz que o ser humano ele continua debaixo do pecado, que o único meio dele se justificar é em Cristo Jesus. O que eu quero dizer é que o pecado e o maligno, ele está aí todo momento tentando fazer com que você caia, com que você enfraqueça na fé, com que você seja derrubado, para que a estrutura que você tem em suas mãos ou está em volta de você, que ela venha a ruir. Mas o único meio de você se manter firme é buscando a Deus. Eu sei que não é nada fácil você ter alguém que você possa confiar para abrir a sua vida, e às vezes nem deve. Você deve abrir a sua vida com o Senhor, no seu momento de oração, seja no seu quarto, seja no monte, seja onde for. Porque nós somos fracos, como homens, como mulheres, como jovens, nós temos as nossas fraquezas. E essas fraquezas, quando nós não confessamos essa fraqueza ou esse pecado e deixamos, ele nos causa mal, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa o seu pecado, ele alcança misericórdia. Eu sempre costumo dizer o seguinte: a igreja está preparada para receber um bandido criminoso, a igreja está preparada para receber um estru, a igreja está preparada para receber pessoas que se prostituem, a igreja está preparada para receber ladrões,
A igreja está preparada para receber tudo, qualquer tipo de coisa que não presta na visão humana, e acolher, e abraçar, e investir às vezes nesse financeiro, mas não está preparado para o seu pastor que caia, para a sua pastora, para o jovem. A primeira atitude é acusar, é pisar, é massacrar. A igreja nesse ponto ela se torna impiedosa, ela se torna maligna, me desculpe até o termo, mas é maligna, porque o papel de acusar e de destruir a vida das pessoas é do diabo. Mas aí as pessoas são revestidas de uma hipocrisia tão grande, como se elas não tivessem os seus pecados. Muitos desses elas cometem escondidos. Aí por isso que elas se sentem no direito de acusar e de pisar nas demais pessoas, porque o pecado dessa pessoa veio à tona. Então parece que quando ela pisa e massacra, ela está se justificando. Mas o único meio de você se justificar, como aqui no livro de Romanos diz, é em Cristo Jesus. Só que às vezes as pessoas estão dessa forma, a igreja está agindo dessa forma. A igreja quer atrair novos convertidos, mas ela às vezes não dá a condição dessa pessoa permanecer. Converse com várias pessoas para você entender o que eu estou te falando. Converse com quem faz parte de liderança para você entender o que eu estou te falando. As pessoas estão sobrecarregadas, eles têm problema financeiro, eles têm problema espiritual, às vezes está fraco para orar, está fraco para poder jejuar, não consegue evangelizar, está fraco no seu relacionamento. Às vezes o casamento está passando por um problema, seja sexual, seja de entendimento. O diabo joga às vezes confusão, briga todo dia, discussão todo dia. O cara já sai com a cabeça quente, a mulher já sai com a cabeça quente, volta, aí o diabo arma a armadilha ali. Muitas das vezes a pessoa acaba caindo, ela às vezes adultera, ela às vezes comete a fornicação. Ou seja, e o papel da igreja não é de acusar, é nesse momento de mesmo que tenha que ter alguma disciplina, mas acima de tudo o papel da igreja é de acolher, é de cuidar dessa alma, porque antes dele ser o seu pastor, ele é uma alma para Cristo. Antes dela ser a sua pastora, ela é uma alma para Cristo. Antes dele ser o presidente ou dirigente da juventude, ele é uma alma preciosa para Jesus. Mas parece que a igreja fala em tanto valor de alma, mas são os primeiros a meterem o pé nessas pessoas para fora da igreja. Não é fácil cuidar de doente, querido. Pergunte para o enfermeiro. Pergunte. Às vezes são chatos. São chatos. Eu cuidei muito tempo do meu irmão quando ele sofreu um acidente. Ele ficou internado no hospital, uma área de isolamento, e eu fiquei com ele lá e eu via, às vezes, eu falava com ele, você é chato demais. Eu não sei como é que essas enfermeiras te aguentam. Lembro um dia que eu estava lá com ele, eu estava com ele de acompanhante para ajudar ele. Aí tinha uma menina que estava fazendo a limpeza do banheiro e do quarto lá, né, que era uma área de isolamento. E ele virou para ela e falou assim, ô meu anjo, faça um favor para mim. Você pega a minha escova de dente, por gentileza? Eu falei, uai, o que eu estou fazendo aqui? Mas tudo bem. Ela sim, pois não. Ela foi lá e pegou a escova de dente para ele. Aí daqui a pouco ele falou com ela assim, aqui, você pode pegar a pasta de dente para mim? Ela já fez aquela cara. Aí eu virei para ele e falei, cara, não estou te entendendo. Eu estou fazendo o que aqui? Outro detalhe, se você pediu a escova, por que você não pediu a pasta junto? Por que você não pediu as duas coisas? Por que ela tem que pegar a escova, depois pegar a pasta, daqui a pouco você vai pedir fio dental, daqui a pouco... Cara, não tem lógica isso que você fez. Ou seja, eu falei com ele, você é chato, cara, você é chato. E ela até deu uma risada, porque doentes às vezes são chatos. Mas eles também são chatos pelo momento que eles estão vivendo. Não é fácil. Você imagina uma pessoa que está no hospital, que está levando agulhada a todo momento,
ele está com a expectativa de sair, quando ele acha que vai sair, não sai, o médico fala, não vai sair hoje, ou seja, ele está virando problema. O emocional dessa pessoa está abalado. Assim acontece também com os doentes espirituais. Talvez você está com tanto problema financeiro, problema com o filho, problema com a igreja, problema em tantas coisas, com a sua empresa. Você está atormentado, o diabo se aproveita disso para tentar te derrubar e até mesmo fazer você tocar na sua vida. Mas eu quero te dizer que você não precisa fazer isso. Ainda que as pessoas não queiram te ouvir, ainda que o seu pastor não consiga te atender, mas eu quero te dizer, dentro do seu quarto tem um que pode te ouvir. Dentro do seu carro tem um que pode te ouvir. Dentro do banheiro tem um que pode te ouvir. Ele chama Jesus. Jesus, ele pode ouvir o seu clamor. Ainda que você não solte um som com a sua voz, mas grite com a sua alma. Grite com a sua alma. Fale com ele. Grite, Senhor, eu não estou aguentando. São muitas lutas. Eu estou me sentindo sozinho, eu estou me sentindo abandonado. Fale isso com o Senhor. Clame a Ele, peça a Ele. Não deixe que o diabo toque na sua vida. Sua vida, ela é importante para Deus. Deus, ele tem uma grande obra na sua vida. Eu sei que o inimigo sempre tenta dizer ao contrário, que você não é precioso, que você não é preciosa. Você é. Mas para isso você precisa permitir que o Espírito Santo de Deus toque na sua vida. Esses homens permitiram. Jó, Moisés, Jeremias, Elias, Jonas, pessoas falhas, cheias de erros, de pecados, mas que permitiram serem tocados pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus trouxe uma nova história na vida deles, assim como eu quero profetizar uma nova história para a sua vida, um novo tempo, um tempo de paz, um tempo de sono, um tempo de saúde, um tempo de prosperidade na sua vida. Pare de olhar para as suas limitações. Pare de olhar para a sua forma física. Isso aqui não vale nada, isso aqui vai passar daqui a pouquinho. Mas olhe para aquele que é o autor e consumador da sua fé, Jesus. É Ele que você precisa olhar. É para Ele que você precisa fazer todas as coisas. E você vai ver o quanto Ele vai te recompensar. Eu quero, nesse momento, orar pela sua vida. Eu quero abençoar a sua vida no nome de Jesus. Amado Deus, sabemos que enfrentamos dias difíceis, dias de dificuldades, de perturbações na nossa mente. São tantas coisas, ó Deus, que temos a fazer, às vezes compromissos financeiros, os filhos, os netos, igreja. Deus, são coisas que nos desgastam, às vezes fisicamente, mentalmente e até financeiramente, Pai. Em alguns momentos nos vemos num beco sem saída, Pai. Nos olhamos e percebemos o quanto somos frágeis e não temos portas abertas. Mas o Senhor é o Deus que abre portas aonde não existe porta, Senhor. Por isso eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor visite esta vida agora, Pai, onde que ela esteja. Não sei se ela está no carro, se ela está no banheiro, se ela está no quarto dela, não importa o local que ela está, mas Deus, eu quero te pedir agora que o Senhor toque na mente dessa pessoa. Deus, não permita mais que esse demônio continue trazendo a opressão, que esta obra que foi feita de bruxaria para destruir a vida dessa pessoa permaneça sobre o casamento dela, sobre os filhos dela. Meu Pai, em nome de Jesus agora, vai repreendendo, Deus, em nossas vidas. Repreenda os dardos inflamados do maligno, Deus. Mas que a Tua paz venha reinar, ó Deus, porque o Senhor diz que o Senhor nos dá uma paz diferente da do mundo. A paz do mundo está no dinheiro, está na fama, está no glamour, mas a Tua paz está em Cristo Jesus, está em confiarmos no Senhor, está em descansarmos nas Suas promessas.
Então, nesse momento, nós confiamos em Ti. E eu te peço, meu Deus, que o Teu anjo de guerra agora vai destruir agora esta obra maligna. Que o Teu anjo comece a guerrear, Deus, sobre a vida deste homem, desta mulher, sobre a família dela, sobre o negócio dela. Deus vai repreendendo esses demônios, esse espírito de miséria, esse espírito de ódio, esse espírito de fraqueza. Deus, repreenda no nome de Jesus. Mas que esta pessoa cresça na graça, no poder e na misericórdia do Senhor, Pai. Que o Senhor nos dê um restante de semana abençoados, ó Deus, guardado diante das Tuas mãos, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus possa estar te abençoando, no nome de Jesus, que você tome posse desta palavra. Deixe um comentário aí, você ajuda. Compartilhe os nossos vídeos com outras vidas, para que elas também sejam abençoadas no nome de Jesus. E como eu falei, queridos, eu quero que você coloque no seu coração a possibilidade de você estar abençoando um projeto. Qual é o projeto, Júlio? Eu presto serviço para algumas instituições. E o serviço que eu presto é corte de cabelo e barba. Eu não posso fazer esse serviço totalmente gratuito, porque eu também tenho as minhas necessidades financeiras. Já fiz algumas vezes, mas hoje não é permitido. Em algumas instituições, eles não permitem, porque senão você traz um problema com os demais. E alguns não têm condição financeira. Eles não têm. Então, eles ficam sem poder fazer o serviço. Mas eu gostaria que você pudesse contribuir. Se você puder contribuir, mas eu quero primeiro que você ore para ver se isso é de Deus para a sua vida, para o seu coração, para você abençoar outra vida. E você vai estar contribuindo e nós vamos estar abençoando. Ah, Júlio, mas deu R$50 de oferta. Então nós vamos direcionar esses R$50 e prestar conta para a instituição e para você de quantos cortes de cabelos e barbas. Lá nós fazemos toda semana barba e de 15 em 15 dias fazemos o corte de barba e cabelo. Então, se você puder abençoar, nós cobramos um valor de R$30 para ajudar eles também, fazendo cabelo e barba. E quando é só barba, só apenas R$20 que cobramos deles, né? É um meio também de nos abençoar. E se você de repente sentir no coração, daqui a uns dias eu vou deixar para você aí o meu Pix, e você vai poder ser uma pessoa que vai abençoar outra vida. Amém? Será prestado conta de tudo, pode ficar tranquilo em relação a isso. E Deus vai te abençoar, porque você vai estar abençoando outra vida, no nome de Jesus, ou outras vidas. Amém, queridos? Que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, você vai estar ofertando, e nós vamos estar podendo abençoar muitas e muitas vidas, no nome do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe, um dia abençoado para você, um grande beijo no teu coração, no nome do Senhor Jesus.